a respeito Aliás, desses temas. o Suman, deixa eu pegar esse gancho aí do mundo real, né? E trazer para a questão das tarifas aí do enfrentamento que o governo Lula teve, né? E ontem eu assisti um vídeo do Nassif, que ele comenta que a Rede Globo já meio que pulou da barca, né? A Rede Globo já foi cooptada pelo sistema imperialista, né? Eles já estão dando coloridos aí de que... Porque eu estou dizendo que pulou da barca? Porque no começo, a Rede Globo estava com uma linha editorial defesa da soberania, né? Inclusive, várias vezes, a Renata Loffretti, no Jornal da Globo, que eu assisto de vez em quando, dizendo que eram as tarifas do Eduardo Bolsonaro. Era esse o nível de cobertura da Rede Globo. Era mais assim, mais defesa da soberania que a Voz Trabalhadora, quase. Eles diziam, não, as tarifas do Eduardo Bolsonaro. Eu fiquei de boca aberta quando eu vi aquilo, né? Camarada Lopretti, né? Camarada Loffretti. E agora eles já estão rumando aí para um sabe, estão nitidamente mudaram as velas de posição e estão indo para outro lado, né? E já começaram, já criticaram fortemente as medidas do Lula, sabe? Aquele discurso absurdo da questão fiscal, metendo pau porque o Lula quer tirar os bilhões aí do investimento no combate aos efeitos das tarifas, quer tirar do arcabouço fiscal, em vez de fazer cortes, aquele velho discurso surrado e totalmente nocivo para o Brasil, né? Eu disse aqui já várias vezes na Voz Trabalhadora, que, inclusive eu achei que o governo Lula foi tímido nessa questão, porque só 9 bilhões nós vamos tirar do arcabouço. Faz um pacote com 100 bilhões de investimento na indústria e tira dessa porcaria desse arcabouço. Que nem tu fez a PEC da transição. Cara, isso aí ia garantir um crescimento para o Brasil e ia garantir a reindustrialização do Brasil. Bota 100 bilhões lá, joga 100 bilhões na indústria da pesca, na indústria do café, começa a pegar esse café que é vendido em sacas e faz ele em sachê, faz ele em vidrinho de não sei o quê, industrializa o nosso café e vende industrializado. É uma oportunidade ímpar. Eu fiquei triste que não veio isso no pacote, que veio só 9 bilhões, que veio só 9 bilhões fora do arcabouço, sabe? Eu queria que tivesse vindo muito mais. Era a grande janela de dependência, né? É a grande janela de independência de todas essas entranhas. Eu entendo que o passo tem que ser dado despacito, né? Daí primeiro você liga para Xi Jinping, você fala com Putin, você vê o mundo lá fora, mas o Caio Prado Júnior já tinha nos denunciado na literatura do início do século passado de análise sociológica do Brasil, essa nossa maneira de gestar só para a economia externa, de gestar a nossa maneira de ver toda a potência de produção do país para atender os interesses sazonais dos caras, para produzir commodity. E eu acho que era a grande chance, como você disse, ó, agora o café brasileiro é o café brasileiro, quem quiser vai comprar. Quem quiser vai comprar. Se não quiser comprar, vai perder o café brasileiro. E aí eles não podem abrir mão do café brasileiro. E se não for os Estados Unidos, vai ser quem seja. Seja o café, sei lá, outro produto aí, a carne que está também atingida. Eu acho que era a grande chance, a janela, né, para escapar dessa dependência. Mas tudo bem, pelo menos há essa decisão do governo, que acho que está certíssima, né? E tem que tirar mesmo. As pessoas têm que entender os fenômenos, né, Portinho? Ninguém imaginava que o Rio Grande do Sul ia ficar debaixo d'água na tragédia que passamos ano passado. O governo vai ter que amparar isso. É para isso que tem governo. De onde é que vai tirar? Não sei. Dinheiro é dinheiro, se vira, né? Agora vai ter que ajudar o pessoal aí com o tarifácio. De onde é que vai tirar? Não sei, mas se vira, entendeu? Se tem 50 bilhões para orçamento para o Congresso, tem que ter dinheiro para nós resolver essas paradas aí, né? Tem que ter. Não, é outra coisa, né, Nelson? Aí a Rede Globo vem e traz um gráfico, né? Que a dívida pública do Brasil é 75% do PIB. Pô, é um gráfico que assusta o cara que não conhece nada, né, Suma? O cara que não
estuda essa questão, que não se informa sobre essa questão, tu vê aquilo ali, pô, mas estamos encalacrados, então. Só que aí, os especialistas que tu ouve sobre isso aí dizem que isso é irrisório. 75% do PIB é irrisório dentro do contexto mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, gente, tem assim 200, 300% do PIB deles é comprometido com a dívida pública deles. Ah, mas os Estados Unidos têm a maquininha de rolar dólar. Tá, é verdade. Então vamos para os países da Europa, lá, França, Alemanha, Inglaterra. Todos esses países têm dívidas públicas acima de 100% do PIB, gente. Então essas falácias que a Rede Globo coloca no debate atrapalham a compreensão da opinião pública, né? E é o que o Suman falou. Se tem algum evento extraordinário, como uma enchente, uma tragédia qualquer, um tarifaço do Trump, que a gente tem que considerar isso aí um evento extraordinário, né? Que ninguém esperava que esse maluco viesse com toda essa carga, né? Tu tem que fazer a cobertura fora desses arcabouços fiscal. Tu tem que criar, gerar mais dívida pública, obviamente, né? Tu tem que gerar títulos da dívida pública para vir mais dinheiro para o país e sair desse arcabouço fiscal. E não é possível que nós estejamos... Olha só a situação que a gente está, né, Suma? 50% de tarifas dos Estados Unidos atingindo parte da nossa indústria e nós estamos com superávit, Suma. Então, superávit bonitinho. Não faz sentido. Tu tem que ter déficit para cobrir essa situação. Isso é evidente. Isso é evidente, né? Mas, enfim, eu acho o seguinte, ó, Suma, essa questão de tirar só 9 bilhões, aí vamos de novo para o mundo real, né? O que eu e tu estamos falando aqui é o mundo ideal, né? O ideal. O que é o ideal? Lula tinha que ter mandado para o Congresso um projeto para acabar com o arcabouço fiscal. Acabar, aproveitar a oportunidade para acabar. Isso é o mundo ideal. É o mundo que a gente queria, que os grandes economistas aí do campo da esquerda falariam, né? Agora, qual é o mundo real? Eu tenho certeza que o Haddad sentou lá com os canalhas do covil de ladrões do Congresso e viu até onde podia chegar para fazer uma medida provisória que fosse aprovada. Tanto que os caras estavam sentadinhos ali na cerimônia que apresentou a medida provisória, né? O Lula assinou a medida provisória, estavam lá já o Alcolumbre e o Hugo Mota, ou seja, já referendando a medida provisória e já dando a entender que, ó, isso aqui tá legal, isso aqui nós vamos aprovar. Não vão além disso aqui. Não queiram tirar do arcabouço fiscal mais do que 9 bilhões. O que a gente autorizou vocês é 9 bilhões. Então, esse é o mundo real, né, Sum? E agora vem o arroxo disso também, né, Portinho? Eu confesso, eu não sei onde isso vai dar. E aí estou falando das sanções, né? Agora, pô, você sancionou o ministro, tudo bem, você tirou o ministro para inimigo. Aí você vai atacar mais médicos. Agora você cancela os vistos da família de um ministro de Estado, o ministro da Saúde, um aliado próximo do presidente da República, a mulher e uma filha de 10 anos com os vistos retidos, né? Os vistos cancelados. Cara, por muito menos esse tipo de agressão levaria a um rompimento sem precedentes das relações diplomáticas. Eu sei que nós temos que ir devagar, não dá para você, né, chamar os Estados Unidos para uma guerra, nós não temos esse cacife, não é isso que eu estou dizendo, por favor, mas nós vamos começar a cancelar os vistos também dos familiares do Rubio? Ou não? Nós vamos cancelar os vistos dos familiares do Vence? Ou não? Sabe? Então, quer dizer, não dá para ficar com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar, né? Não dá para ter, porque essas ações de mitigação do tarifaço é o efeito doméstico de reparação de danos. Mas nós vamos ficar só na defesa ou nós vamos para o ataque também? Eu acho que tem que ir para o ataque, Portinho. Tá mutado seu microfone. Não, eu concordo contigo que tem que ter algum contra-ataque, né, Suma? Mas ele tem que ser muito bem pensado, né, Suma? Porque nós não temos condições de fazer um duelo frente a frente com os Estados Unidos, né? E aqui eu acho que o Lula tá indo muito bem, cara, porque ele tá fazendo um duelo
sem encarar de frente o inimigo. Está fazendo um Stalingrado, né, com o Donald Trump. Ele está ali no meio dos destroços de Stalingrado, se escondendo aqui e ali, dando uns tirinhos de vez em quando, sabe? E aí o Lula vai lá, dá um tirinho de um prédio, sai correndo, vai para o outro e dá um tiro do outro para o Trump achar que tem 2 caras contra ele, entendeu? Eu acho que o Lula está indo bem nessa aí, conversou com os nossos grandes parceiros dos BRICS, o Xi, o Putin, o Modi, e agora vem o Ramaphosa aí nos próximos dias, né? Tá procurando até a União Europeia aí, né? E eu acho que tá mandando bem nesse sentido, de preparar um contra-ataque a la chinesa, digamos assim. Acho que o Lula tá preparando um contra-ataque à la chinesa, que é aquele contra-ataque que demora para vir um pouco, mas vem muito bem elaborado, né, Suma? Não é aquele contra-ataque estadunidense, que vem no dia seguinte, né? A diplomacia dos Estados Unidos é assim, eles tomam um revés, que nem com a China. A China aumentou as tarifas, no outro dia eles tocaram 300% de tarifa contra a China e acabou, né? É aquela coisa de dono do mundo mesmo. E o Brasil não tem, nós temos que ser realistas, nós não temos condições de fazer uma guerra direta com os Estados Unidos, né? Então a gente tem que caminhar nesse campo minado aí com muita habilidade. Eu acho que o Lula está caminhando bem, cara. Até porque eu acho que essa é a premissa central dessa questão aqui, né? Essas tarifas do Trump não vão causar prejuízo nenhum para a economia brasileira, gente. Pelo contrário, está causando lá. O preço da carne subiu absurdamente já lá, viu? Está causando prejuízo lá. Nós podemos... Claro, nós vamos ter alguns empregos colocados em risco e até perdidos aqui no Brasil. Nós vamos ter trabalhadores que vão sofrer com essa questão. Mas o governo Lula, esse pacote do governo Lula é exatamente para reduzir ao máximo essa questão dos empregos, né? A questão das empresas, para não fechar empresas, né? Nesse sentido, é a medida provisória do Lula. E a gente tem aí uma bela oportunidade de abrir outros mercados, de industrializar o país, né, em algumas áreas. E eu acho que o Lula agiu certo em não aplicar reciprocidade nas tarifas, tá, Alson? Acho que isso prejudicaria mais nós do que os Estados Unidos, né? Nesse sentido aí que a gente já está vendo os Estados Unidos ser prejudicado com as tarifas. Então, eu acho que vai indo bem a resposta. Essa questão dos vistos, né, Sum, é uma questão que, sabe, atinge individualmente algumas figuras. Claro que eles estão tentando atingir figuras que são grandes expoentes exatamente para criar o incidente diplomático, né? Essa é a intenção deles. O Nassif, eu assisti um vídeo dele ontem dizendo que para ele está evidente que os Estados Unidos querem um rompimento de relações com o Brasil. Então, eu acho que o Trump está exatamente nos instigando para ter esse resultado, para o Brasil partir para cima, cara a cara, e se dar mal, né? Eu acho que essa é a intenção do Trump, e eu acho que o governo Lula, o Itamaraty, inclusive, acho que estão indo muito bem nessa administração aí, fazendo uma diplomacia mais à la chinesa, como eu disse aqui, né? Aliás, méritos à formação de governo do presidente Lula também, né? A coesão de Mauro Vieira, Fernando Haddad e Alckmin nessa linha de frente. Você não viu uma fala em desacordo, você não viu nenhum tipo de mal-estar causado entre as visões a respeito disso. Ficou tudo muito afinadinho. Diferente de outros momentos do governo que a gente viu ali, o da defesa vindo e falando coisas completamente deslocadas do caso do Bolsonaro, onde a gente já viu alguns ministros expondo bastidores de tensão e tal, né? Dessa vez, olha, uma tropa de elite mesmo, né, Portinho? Somados a Simone Tebet e a Gleisi Hoffmann, para mim, hoje é o grande pelotão do Lula, tá? O grande pelotão ministerial do Lula é Haddad, Alckmin como vice e ministro, o chanceler, a Tebet e a Gleisi. Para mim, é a grande linha de frente. Aí depois vem um outro bloco, pode botar o Padilha, tem outros nomes ali, mas o Dream Team, para mim, é esse, viu? Eu já falei aqui várias vezes na Voz Trabalhadora, Suman, que o Lula ele tá muito bem assessorado, ele é muito bem assessorado, né? E inclusive no seu ministério ali, e não é à toa, né, que os governos do Lula têm esses resultados
práticos, né? No mundo real que a gente fala, né? Não é só nesse, no primeiro, no governo Lula 1, no Lula 2, né? A gente teve vários avanços para o Brasil e isso é inequívoco, né? A gente vê, vira e mexe, a gente vê, o Rui Costa, não sei o quê, é isso e aquilo. E a Gleisi e o Haddad não se conversam quando se encontram. Sempre vem uma botariazinha pequena, assim, né? Minúscula, tentando exatamente minar essa coesão que a gente tem no governo Lula, né? O Haddad, quanta coisa a gente ouviu sobre o Haddad, né? Que ninguém suporta o Haddad no PT, o Rui Costa e o Haddad têm uma inimizade, é uma disputa de beleza. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Isso é evidente que não tem. E eu acho que sim, a gente está bem, nesse sentido, a gente está muito bem, Su. Então, eu concordo.